Ó, o Bob Slifer mandou R$21, o Wagner Abrantes mandou 22. Foi falei que o pessoal do DM aqui disseram que tá no top 10 dele, Pokémon Scarlet pode estar em primeiro. Não, acho que não, cara. Não é possível. O Moisés Guedes virou membro, José Ferreira mandou 5,50, o Alexandre Takaki mandou 27,90 e falou... alguns jogos pra mim são especiais. Brothers, Shadow of the Colossus, BioShock 1, Infinite e Nier Automata. Brothers é um bom jogo, hein? Vamos lá, Thaís. Próximo. Braid. Braid é demais, hein? Braid. E, inclusive, eu vou voltar agora... Bom, primeiro, pra quem não conhece, Braid é um desses jogos que o Phoenix tinha comentado, que veio naquela leva de jogos indies Ele ali, né? Não é muito conhecido hoje, né? Não. Infelizmente. Não, infelizmente, mas assim, obra-prima, Jonathan Blow aí por trás do jogo. Inclusive, Ele tá no filme? Indie Game Indie The Game, Movie? aham. Ele tá no Indie Game, né? ele é um dos 3. Mas assim, o Braid, gente, ele é um jogo side-scrolling, só que a mecânica Plataforma. dele... plataforma, só que a mecânica dele varia muito. E aí eu vou puxar aquilo que o Dave falou sobre a questão dos jogos japoneses e tudo. Jonathan Blow fez o Braid, o cara que fez o The Witness, que é um outro jogo que, assim, The Witness é puzzle. Gente, eu amo puzzle, vários puzzles aqui. Mas o The Witness é um jogo que você fica na tela e você não tem nada. Você não tem uma linha de texto, você não tem um áudio, absolutamente Esse aí é nada. maravilhoso. E a trilha sonora é sensacional. Não, É, a trilha sonora maravilhosa. desse jogo é loucura. É tipo música clássica. Sim. É muito legal. É lindo. E assim, ele te joga ali no The Witness, por exemplo, e você vai resolvendo todos os puzzles Sim. baseado na sua intuição ali do que ele tá te mostrando no level design. Então, ele é aprimorado a esse ponto. O Braid, quando o Jonathan Blow estava fazendo The Witness, ele já tinha feito o Braid. Não. Já tinha. Já. Não, assim, saiu o Braid primeiro, mas assim, quando ele lançou o Braid, ele já tava fazendo The Witness. Ah, entendi. Só que o The Witness lançou muito depois. Entendi. Mas assim, o Braid também, ele te dá poucas instruções na tela e ele tem 2 momentos do jogo. Você tem um momento em que você está jogando de fato o side-scroller aí em plataforma e você tem os momentos, tá vendo essas peças de quebra-cabeça? Tem um Sim. momento que você tá na parte de fora, que é onde você vai tentar construir uma narrativa. Ele vai te contar a história através dessas peças que você pega aí. E é muito louco porque, assim, ele inicialmente te dá uma mecânica de voltar no tempo. Porque tudo é baseado na história do Tim. E ele fala que ele teve ali o amor da vida dele, a princesa dele, só que ele cometeu um erro. E ela foi embora. E tudo que ele queria era voltar no tempo pra poder refazer os erros dele, né? Não cometer os mesmos erros. Então, todo início de jogo tem ali uma historinha que é muito interpretativa, inclusive tem várias teorias sobre o que é o final, tem questão de bomba atômica. A última fase de Braid eu acho que é o negócio mais louco que eu joguei na minha vida. É bizarro. Maravilhoso. Mas o que eu ia falar? O Jonathan Blow, ele há um tempo... Meu xará. Inclusive... Eu ia falar só porque esse jogo lançou que ano, você lembra? Porque... O Braid Deixa eu achar 2006, talvez? Porque quando eu joguei ele... eu acho que é um Não? pouco depois. Porque quando eu joguei ele, eu era muito novo. Era antes de eu abrir o meu 2008. canal. Então, 2008. antes de eu abrir o meu canal. Porque eu abri o canal em 2010. E esse final eu não entendi porra nenhuma. Então, Eu tinha, tipo, 11 anos. ele mas conta... não dá pra entender. Ah, tá. Tem que ir atrás. Ele conta 3 histórias ali que você pode interpretar. Tem a que você pega no início das fases, tem a que você pega quando constrói os quebra-cabeças e tem a que você pega no final. No final tem uma outra história. Tanto é que esse negócio Sim. Tô ligado que tem uns quebra-cabeças extras. É isso. Então, só pra falar assim, curiosidade... o Braid tem ali uma questão de pegar essas peças, mas ele tem umas estrelas escondidas nas fases que até então... Foi você que me falou isso, amor? O quê? Das estrelas pra achar na fase? Não. Sim, eu peguei essa estrela toda. Então, não, peguei as estrelas todas também. E no The Witness tem uma conquista que é, assim, ultra rara, que você tem que resolver 26 puzzles de geração procedural em 6 minutos. Que eu isso? fiz os 2, eu joguei... Ele eu tem joguei isso no que é Twitter. engraçado, ó. Você chega no do lugar... castelo. e o faz menção ao dinossauro Mario. fala Aham. da Tem várias princesa. versões ao Mario, né? Enfim, eu postei essas conquistas na internet, marquei o Jonathan Blow e ele dá uma curtidinha. Ah, é? Pô, maneiro. Caralho, Maneiro. que foda. Mas assim, então tem essa parte da história, Time and Forgiveness e por aí vai. É que ele entrou na fase de novo, mas lá fora, quando ele saiu da fase, tem o quadro que ele monta essas peças que ele coletou. E aí Então, ele monta a história. O que eu ia falar da questão do Jonathan Blow é que é o seguinte, o Jonathan Blow, ele é um desenvolvedor que ele tem uma fama meio de ser mala.
Ele tem uma soberba, assim, que na minha opinião é tipo Kojima, se ele faz um negócio genial, ele pode ter essa marra toda. Mas a grande questão que eu tava puxando da questão do game design japonês que você tava falando, meu amor. Na GDC de 2012, ele, junto com o Phil Fish, que é o desenvolvedor do FES, ele deu uma declaração. Deu uma declaração polêmica ali. O cara do FES? Não, deu uma declaração ridícula. O cara do FES. Então, foi o seguinte. Eles estavam ali como se fosse um painel. Tinha os dois desenvolvedores, mais algumas pessoas. E aí tinham pessoas na plateia que faziam perguntas pra ele. Teve um japonês que, com muito esforço, com inglês muito precário ali, foi perguntar pra eles o que eles achavam dos presets japoneses. Ele era um programador freelancer. E aí ele tava perguntando, qual a opinião de vocês dos presets japoneses? E o Phil Fish deu uma declaração do tipo, they suck. Tipo, é horrível. E aí, basicamente, eles falaram, japoneses não sabem fazer videogame. Assim. Só que... Mandou? Mas o Jonathan também concordou com isso? Não, então. Foi um negócio meio... O Phil Fish dessa declaração, ele foi muito babaca. Sim. E aí o Jonathan Blow falou em seguida, mas assim, ele falou que ele também não gosta, mas ele deu uma justificativa. E aí eu queria saber, inclusive, a opinião de vocês, porque foi a polêmica... O jogo dele, 3.000 referências a Mario, ele tá reclamando do desenvolvedor japonês. Não, tudo bem. Ok. Mas vamos lá. É que é uma coisa que ele reclama que ele aplica diretamente nos jogos dele e funciona. Mas, obviamente, não são só os jogos japoneses que fazem isso, não são todos os jogos japoneses que fazem isso, tem jogos americanos que fazem. O que ele afirmou? Se não me engano, ele tinha falado na época que os japoneses têm a impressão de que todo usuário é muito idiota. Então, eles têm que pegar na mão e fazer tudo. Olha, 500 telas de tutorial de texto pra te falar que, ó, isso daqui é o que você tem que fazer. Então, de acordo com ele, o que eu me lembro na época era alguma coisa do tipo, o desenvolvedor japonês, ele vai explicar ipsis literis com um texto qual que é a visão dele do jogo e por que você tem que jogar o jogo daquele jeito. Ele não deixa margem pra você explorar o jogo livremente e você conseguir entender o que você tem que fazer, tudo na sua perspectiva. Claro que depois de Zelda Breath of the Wild, isso caiu um pouco Pô, cara, não, Mas, pra assim, mim isso é só uma mentira, tá? Isso aí não é nem uma opinião, é só uma mentira. Essa descrição, pra mim, descreve 90% de jogos ocidentais. Sim. Eu não sei o que ele tá falando, sabe? tô falando, E 100% não, todos dos os jogos da jogos- Ubisoft. Não, mas é que Tô isso que ele brincando. falou, Calma isso aí. que ele falou é Tem uma alguns característica bons. muito forte dos jogos de RPG japonês. Tá. Que realmente tem 500 mil telas de JRPG. texto. Isso, JRPG, que é aquele RPG de turno que a grande maioria não gosta. Não, Mas realmente, aí- o Persona 5 é assim. Ok. Ele vai te explicando coisas porque é complexo demais. E isso, o RPG japonês é um estilo. O estilo dele é esse. Os japoneses não se limitam ao RPG japonês. A gente falou Não. um montão de jogo aqui. Na real, Sabe qual a é? gente falou todos menos JRPGs. Exatamente. Né? From Né? Software, E assim, Nintendo. Mais ou menos, né? isso Pokémon mostra... é RPG de turno. Pois é, o Pokémon é. explica pouco, viu? É um, Mas ele é um explica RPG de pouco turno mesmo. japonês simplificado que explica pouco e te... Porque a gente tá falando da genialidade dos desenvolvedores japoneses, cara. Hoje em dia, o Quantas consegue trabalhar isso até hoje. Essa, pra mim, é uma declaração extremamente preconceituosa. É ridícula essa declaração Não, deles. gente, se E- vocês procuram um vídeo, a cara do programador que fez a pergunta... ainda- Coitado dele. Ele é humilhado. É, Ele fica cara. com uma cara assim que ele não tá esperando esse Pô, tipo e de... porque não é só eu, reação. porque a gente sabe que os americanos são arrogantes, sabe qual é? E lá era Sim. uma coisa... E os americanos estão achando graça, rindo na cara do maluco, ridículo. Quando os caras fazendo um monte de jogo merda, os americanos só entregando porcaria atrás de porcaria. E o mais sabe? triste Pelo amor disso de Deus. tudo é que eles são desenvolvedores fora da caixa, né? Sim. Que não é esse padrão da indústria AAA, eles são a frente dos jogos indies. Sim. Eles estavam começando os jogos indies. Então você espera deles uma mente mais aberta. Mas Porque não, os jogos eles dele não falam iam isso. existir se não tiver... Olha É. isso aqui, cara. Isso aqui é tudo Mario, cara. O cara vai, sabe? Não, o bicho é um Goomba. É um Goomba. É um Goomba ali, Esse ó. não foi o primeiro jogo do teu canal? Sim. Foi o primeiro jogo do meu canal. Esse jogo é muito bom. Ele é muito bom, realmente. Então, mas de fato, assim, se você pega o tipo de reclamação que o Jonathan Blow fez, ele não aplica em nenhum momento, nem no The Witness e nem no Braid. The Witness, ele te joga num campo aberto e você resolve puzzles dificílimos só baseado no que você viu Aham. no cenário. Sim. E assim, é incrível. É por isso que Ele eu é. falo assim, às vezes chega num topo de marra que você pode ser marrento. O mas Witness realmente... você não botou na sua lista? Vamos ver, né? Vamos descobrir, né, Fênix? Não Você quer sei, spoiler? não sei. Desculpa. Não, eu não coloquei, É verdade. coloquei, já vou adiantar. O cara porque em ficou comparação- falando a É semana verdade. inteira, não quero saber, agora ele me manda essa. Ai, Desculpa, eu vou te desculpa. dizer, Bom, cê é então, doido. Braid é o seu terceiro Finaliza aí, ela Braid. tava falando um negócio aí, Braid. Não interrompi. vou me alongar, porque senão, né? Não, mas é importante você botar Né? o seu ponto bem botado. Não, mas o Braid, assim, ele brinca com várias mecânicas, ele apresenta uma mecânica nova em cada Claro. fase. Ele apresenta uma mecânica nova Sim. em cada fase e
De novo, casa muito bem a mecânica com a história. E ele é difícil, né? É um jogo que não é simples. Não é nível The Witness e talvez não é nível do Catherine. Mas ele não é um jogo puzzle complexo. É que assim, se você só for passar de fase, ele é ok. Se você for pegar todas as peças não, e as eu tô falando estrelas... todas as peças. Aí Você gosta de A puzzle? estrela eu nem sabia que tinha. Você né? jogou Immortals Phoenix Rising? Para com isso, cara. A gente tá Mais falando dos conhecido melhores como o pai jogos. de Breath of the Wild. Não. A gente tá Dead falando of dos the Wild? melhores jogos da história. Dead of the Wild? Meu Deus. Não, porque tem muito puzzle nesse Tem, jogo. tem. É verdade mesmo, tem bastante puzzle Sei. mesmo. O Zelda também tem. O Zelda tem.